Olá, irmãos! A paz do nosso Senhor Jesus, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, irmãos, eu estarei trazendo aqui um tema que eu já tinha prometido em outros vídeos passados meus, mostrando as profecias que apontam para o anticristo islâmico. Amém? Então, como esse é um estudo um pouco longo, né, para ficar tudo num vídeo só, eu estarei fazendo uma série, tá, de várias partes, com vários vídeos para explicar esse tema, mostrando assim todas as profecias, tá, que apontam para esse anticristo islâmico. Amém? E no vídeo de hoje, eu estarei começando por Apocalipse, tá, mostrando ali, tá, explicando as bestas, a besta, desculpa, de Apocalipse, tá, e mostrando o engano que tem em algumas interpretações, tá, falando que ali, né, aquela besta seria o Império Romano. Então, hoje eu estarei explicando e mostrando que aquela besta de Apocalipse não é o Império Romano. Amém? Eu vou estar compartilhando a minha tela do meu computador, mostrando na Palavra de Deus e alguns mapas mentais. Amém? Então, fiquem com o estudo aí. Bom estudo a todos. E acompanhem todas as séries, que eu te garanto que esse estudo vai ser muito bom. E você vai estar conseguindo interpretar muito melhor sobre essa questão. Amém? Para você estar muito mais preparado quando assim o anticristo vier a realmente se levantar. Amém? Então, irmãos, aqui em Apocalipse 13, nós vamos começar a fazer a leitura, né, dessa besta, né, que eu falei no começo do vídeo. Nós vamos ver algumas ligações que tem nela, para a gente concluir, né, de quem realmente essa besta está falando. Amém? Em Apocalipse 13, verso 1 diz assim: Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso, boca como de leão. Então você vê, né, que essa besta aqui traz características daquele quarto animal de Daniel, né, aquele animal terrível de Daniel 7. Você vê que ele tem 10 chifres, como aquele animal terrível, né, que tinha dentes como de ferro, unhas de bronze, né. Então você vê que aqui faz uma referência àquele animal, aquele quarto animal. Mas só que você vê, né, que diferente daquele quarto animal, essa besta vai ter 7 cabeças. E ela vai ser semelhante ao leopardo, com pés de urso e tem uma boca de leão. Então essa besta, né, ela tem características dos outros reinos, dos outros animais que são profetizados ali em Daniel. Então você vê que aqueles animais que profetizavam reinos, né, essa besta tem característica dela. Então, aqui essa besta é um amontoado de todos os reinos. Você vê que não está só falando daquele quarto animal, né? Que ali aquele quarto animal de Daniel 7 vai profetizar o quê? O Império Romano. Tá? Tem paralelo com ele? Tem. Mas só que essa besta é um amontoado de todos os reinos, que vai estar sendo melhor explicado em Apocalipse 17. Né? E você vê que ele tem o quê? 7 cabeças, que vai estar sendo também explicado em Daniel 7. Amém? Olha só as referências, né, que tem aqui no texto. Ó, Daniel 7,4. Então você vê o paralelo dessa besta com aquele animal terrível de Daniel, que fala a respeito do Império Romano. Amém? Isso é interessante. Mas vamos continuar a leitura aqui. Olha o verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então você vê, né, que essa besta, que é um amontoado de todos os reinos, que tem 10 chifres e 7 cabeças, ela também faz uma referência aqui. Vamos clicar aqui que vocês vão ver. Ela vai fazer uma referência também a Daniel. Mas olha só que interessante. A referência que ela vai fazer
vai ser a Daniel, capítulo 7, versículo 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu um outro pequeno, né? O chifre pequeno, diante do qual 3 primeiros chifres foram arrancados. E eis que nestes haviam olhos, nesses chifres haviam olhos como de homem, e uma boca que falava insolência, né? Então você vê que essa besta também está falando do chifre pequeno, entendeu? Então, olha quantas coisas você tem que meditar, né, antes de você firmar um pensamento. Você não pode falar que essa besta, né, tem ligação com o animal terrível, que fala de Roma, e já falar que é Roma. Porque tem pontos a se meditarem, né? Você vê que daquele animal terrível sai um chifre pequeno. Entendeu? E é ele que profere blasfêmias. Não é o animal terrível que profere, é o chifre pequeno. E aquele animal terrível falava a respeito do Império Romano, não de todos os reinos. Amém? Então, vamos conferir aqui em Daniel 7, né? Alguns aspectos, né, desse animal terrível, ao qual o Apocalipse 13, né, aquela besta, tem paralelo. Vou ler só alguns pontos, tá, irmãos? Eu vou estar trazendo em um outro estudo o livro de Daniel. Então tive um desejo a conhecer a verdade a respeito do quarto animal, em que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava os pés do que sobrejava. Então você vê, né, que esse animal de ferro está em paralelo com o quê? Com Daniel 2, né? Que as unhas dele, né? Desculpa, os dentes dele eram de ferro, como as pernas da estátua. Amém? Eu vou estar trazendo esse tema de Daniel em outro estudo, tá? Mas eu quero abordar isso aqui. Então, você vê que ali está falando a respeito das pernas da estátua que profetiza o Império Romano. Amém? E você vê que esse Império Romano também tem característica do bronze, do Império Grego. E você vê isso na história muito bem, tá? Porque o Império Romano, ele pegou, né, culturas que havia no Império Grego, né? Inclusive alguns deuses também, não só a cultura, mas também a religião, tá? Do Império Grego. Isso aqui é uma coisa que se cumpriu, né? Essa profecia é uma coisa que se cumpriu. Realmente o Império Romano tinha características do Império Grego. E isso também é muito interessante, tá? Que a gente vai ver no estudo de Daniel, que eu vou estar trazendo no próximo vídeo da série. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça do outro, que subiu, diante da qual caíram 3. Daquele chifre que tinha olhos olhos e uma boca que falava insolência e parecia mais robustos que seus companheiros, né? Ele está querendo aqui saber coisas a respeito do chifre pequeno, do quarto animal e do chifre pequeno. Aí a explicação. Então ele disse: o quarto animal será o quarto reino na terra, né? Roma, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará um outro, o qual será diferente, e abaterá 3 reis, né? Aqui é bem interessante, porque quando você lê nessa parte aqui, parece que realmente, né, tá falando que é do Império Romano, que vai se levantar os 10 chifres, né, que corresponde a 10 reis, que você vê que sai lá da besta, que é um amontoado de todos os reinos, né? E por essa tradução aqui,
parece que é a mesma do Império Romano que vai sair. Só que quando você clica aqui no original, né? E você vê a tradução dessa palavra, olha só que interessante, né? Tradução do aramaico. Ali daquele seria a melhor tradução, seria de fora, por razão, em razão de, em mais que, de fora, como resultado, em razão de acordo. Então você vê, né, que aqui traduziram como daquele mesmo reino, só que a melhor tradução daqui seria como resultado daquele reino. Não que ele se levantaria daquele reino, né? Aqui a tradução, ele provavelmente interpretou o texto, tá? E colocou só daquele. Só que os 10 chifres, né? Ele vai sair como um resultado daquele reino. Não como daquele, afirmando que vai sair daquele mesmo reino. Então você vê que aqui a melhor tradução seria essa, né? Provavelmente aqui o copista interpretou o texto, né? Achando que realmente vinha de Roma, e traduziu dessa forma, tá? E a gente vai continuar comprovando, tá? Isso. A gente vai agora para Apocalipse 17 e comprovando isso, porque por essa realmente tradução, parece que realmente está saindo de Roma. Só que eu já mostrei aqui que é um resultado, né? Eu vou estar explicando também isso aqui melhor no estudo que eu vou estar trazendo de Daniel, que vai ser o próximo da série. Amém? Mas vamos voltar lá para Apocalipse 17. Então, aqui em Apocalipse 17, né, vai começar a dar mais características daquela besta de Apocalipse 13. Amém? Vamos lá, vamos ler o verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, né? Transportou João. E vi uma mulher montada numa besta. Amém? Escarlata. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres, né? A explicar a besta de Apocalipse 13. O anjo, porém, me disse: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher, né? Sobre essa questão da mulher, sobre a Grande Babilônia, eu já tenho estudo aí no canal falando, tá? Então, quem quiser ver também o estudo da Grande Babilônia, é um estudo muito bom, qual eu falei também das origens do diabo, tá? Eu não vou estar me atentando a esse tema porque eu já tenho estudo aí no canal falando. Agora vamos lá, verso 8. A besta que viste, olha só que interessante a explicação do anjo para João. Era e não é, e está para emergir do abismo. Então você vê que quando ele vai explicar a besta, ele dá um tempo para a besta, né? Ele dá um passado, um presente e um futuro. Olha que explicação interessante, né? Você vê que essa explicação ela vai complementar, tá, o que está nos profetas, o que tem que ser somado com o Apocalipse, né? O Apocalipse já é a revelação daquilo que já estava profetizado. Mas isso daqui vai ajudar e muito a você interpretar o que está nos profetas. Esses dizeres do anjo, né? Que é um enigma, mas que vai desvendar muitas coisas. Tá? Vamos continuar lendo, depois eu vou explicar no mapa mental. E caminha a destruição, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Agora olha só que interessante, ele vai continuar explicando a besta. Olha só o que ele vai falar agora. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. Entendeu? Isso aqui que ele vai falar tem que ser somado com ele que ele falou acima, né? As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está assentada.
são também 7 reis, né? Então, os montes, tá? Esses montes, que são 7, que é uma de cada daquelas cabeças da besta, são também 7 reis, tá? Os montes são tá? Também 7 reis. Não é que há separação, eles são, tá? 7 reis. Por que eu estou te dizendo isso? Porque tem a linha da questão da interpretação aí, né? Que dizem, né, que esses 7 montes se refere às 7 colinas que tem no Vaticano, né? Então eles colocam esses 7 montes como sendo aquelas 7 colinas do Vaticano. Então aí eles falam, não, aqueles 7 montes são aquelas 7 montanhas, porque a cidade de Roma é uma cidade que está em 7 montanhas, e 7 reis são 7 papas, né? Mas olha só o que vai continuar interessando. Desculpa. Olha só que interessante que vai continuar dizendo, né? Dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Olha só que interessante, né? Isso aqui a gente vai ver no mapa mental, mas isso aqui é para ser somado com o que o anjo disse acima, tá? Porque aqui o anjo está dando um tempo, passado, presente e futuro. Entendeu, irmãos? Então, ele faz esse trocadilho aqui de palavras, né? Com passado, presente e futuro, por causa da época da profecia do Apocalipse, né? Das coisas que ele estava falando para João, né? Na época que João escreveu, era da época do Império Romano. Então, por isso que ele está falando essas coisas, né? Dando esse tempo, passado, presente e futuro, para que a gente somasse essas coisas com o período da profecia de João. Então, se os 7 montes são também 7 reis, né? E eles falam que os montes é por causa das 7 colinas, né? Os 7 montes que tem na cidade de Roma. Esses montes, 5 deles teria que cair. Então essa interpretação é meio estranha, né? Os montes lá da Itália caíram, 5, e um existe, e outro chegou. Que monte que tem que chegar, né? Na verdade, esses montes, né, que tá na contagem da cabeça da besta, tem a ver também com a questão dela ter ela ser semelhante ao leopardo, né? Ter pés de urso e boca de leão. Vocês estão entendendo? Porque a mesma coisa que Deus diz lá em Daniel 2, né? Aquela pedra que vem e bate nos pés da estátua e desfarela todos os reinos, né? E se torna um grande monte sobre a terra. Aquilo ali é um reino de Deus, né? E você vê que reino, ali Deus está falando que é um monte, né? Você vê que tem texto também que fala que o Messias vai habitar no Monte Sião. Então, um monte fala a respeito de reinos, né? Não de monte literal. E reis, os 7 montes são também 7 reis, porque todo reino tem seu rei. Entendeu? Então, por isso que 7 montes fala a respeito de 7 reis. Entendeu? Não é um monte literal. Amém? Porque o texto continua, o que o texto também continua dizendo, ele não permite você interpretar isso como sendo um monte literal. Um monte fala a respeito de reinos, coisas que está no Apocalipse 13. Quando você soma com o Apocalipse 13, né? Por isso que Deus ali falou que a besta tinha característica de reinos, para justamente quando você chegasse somasse com o Apocalipse 13, essa parte. Que essas cabeças já falam a respeito de reinos. Amém? Então vamos continuar lendo, né? O versículo 10 eu já li, né?
do quais 5 caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando vier, vai durar pouco tempo, né? O último reino tem que durar pouco tempo. Amém? Esse durar pouco tempo é o quê? É porque ele só vai ter um período de domínio de 3 anos e meio. Amém? A besta, que era e não é, também é ela o 8º rei. Olha só que interessante. Procede dos 7 e caminha à destruição, né? Você vê que o anticristo, ele vai ser contado como um 8º, né? E olha só, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis. Olha só, com a besta, durante 1 hora. Então você vê que os 10 chifres, né, eles não receberam reino. Aqueles 10 dedos da estátua, ele não se levantou no passado, tá? Porque eles têm que receber o reino junto com o 8º rei. Entendeu? Então, esse 8º rei é o chifre pequeno. Entendeu? Esse 8º rei é o chifre pequeno. E os 10 chifres recebem poder com ele. Então, em nenhum momento, também, os 10 chifres se levantou no passado. Então, isso desbanca, né, algumas interpretações também falando aí, né, que os 10 chifres já se levantou. Não, eles não se levantaram. Entendeu? Ele tem que se levantar junto com o chifre pequeno. Que quem dá autoridade a ele é a besta, que é o 8º rei, que é o chifre pequeno. Amém? Acho que isso está já claro aí, né, irmãos? Então, agora a gente vai para o mapa mental, irmãos. Nós vamos pegar, né, os textos que a gente leu e vamos estar fazendo aqui as ligações, né? Tem coisas aqui que eu já falei aqui, né? Mas colocando aqui no mapa mental, vai ficar mais fácil, né, da gente tirar o aprendizado. O texto que eu já li de Apocalipse 13, 1, a besta tem 10 chifres e 7 cabeças. Aqui eu já expliquei, né? A ligação que ela tem com a besta, com o animal terrível, de Daniel 7, versículo 7 e do versículo 19, né? Aquela besta terrível com 10 chifres, né? Que ela tem dentes de ferro e unhas de bronze, né? Então, mesmo que elas tenham ligação, né? Essa besta de Apocalipse 13, ela vai ser semelhante ao leopardo, ao urso e ao leão, né? Ela vai ser semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, né? Leão, ali Daniel 7 fala a respeito da Babilônia, o urso da Média e da Pérsia, o leopardo da Grécia. Então, essa besta, ela tem característica, né, de todos os reinos, né? Dos reinos que já passou. Mesmo que ela tenha paralelo com um animal terrível que fala a respeito de Roma, ela vai ter característica de todos os reinos, né? Então, você tem que ter isso na mente para você fechar o pensamento, né? Ela não vai ter característica só de Roma, entendeu? Por isso que lá a tradução, né, de Daniel 7, acho que é o verso 22 ou 23, né? Fala que é daquele mesmo reino. Não é que vai ser daquele mesmo reino. A tradução melhor ali, como eu já mostrei, ela vai ser um resultado daquele mesmo reino. Porque ela vai ser um amontoado de todos os reinos. Amém? Ela vai ser um resultado de todos os reinos, tá? Que já passou, né, pela terra. Amém? Aqui eu também já expliquei, né, que aquela besta, ela é uma referência ao animal, mas só que ela também é uma referência ao chifre pequeno. E o chifre pequeno sai daquele animal de Daniel 7, né? Aquela boca arrogante. Amém? Eu já expliquei isso aqui, então não vou explicar de novo. Agora, olha só que interessante. Vamos para Apocalipse 17, né? Eu já expliquei isso aqui também, né? Que ela é uma besta, a besta que João viu, ela era e não é e está para subir, né? O anjo ali na explicação colocou um tempo para a besta, né? Colocou 3 tempos: passado, presente e futuro. Isso aqui eu já expliquei, né? Também que as 7 cabeças, elas são 7 montes, 7 reis,
Já expliquei isso aqui, né? Referência a Daniel, aquela pedra, né, que vem e bate no pés da estátua. Tá? Coloquei aqui no mapa para a gente ter um compreendimento melhor. Agora, olha só. Vamos ligar os pontos, né? A besta que era e Noé está para subir, 5 já caíram. Um existe. E o outro ainda não chegou, mas durará pouco tempo. Tá? E olha só que interessante, o versículo 11. Ela é o 8º rei e procede dos 7. Olha só, isso tudo aqui tem que ser somado. Amém? Todas essas palavras do anjo tem que ser somado. Ela era no passado, porque ela procede dos 7. Tá? A gente vai entender melhor aqui. Esse daqui vai ser o melhor mapa mental. A besta, ela era no passado, porque ela procede dos 7. Então ela está em paralelo com o quê? Com 5 já caíram, que o anjo disse. Amém? Como a gente viu no versículo 10. Amém? E ela não é, né? Porque o tempo ali da profecia de João era quem? O Império Romano que dominava. Então ela não é. Então casa com o quê? Com o que o anjo disse mais abaixo. Um existe, né? Olha só as coisas se encaixando, né? Quando você soma. Então ela não é o Império Romano, porque um existe. 5 caíram, ela era. Um existe, não é, né? Não é o quê? Porque é na época da profecia do livro de Apocalipse estava sendo entregue ao João, estava o Império Romano. Tá entendendo agora os trocadilhos de palavras? O tempo, né, da besta? E está para subir. Vai durar pouco tempo. Amém? Então, você vê que ela procede dos 7. Então, ela era. Então, a besta vai ser revivida de uma das 5 que caíram. Amém? A besta, ela vai ser uma das 5 cabeças que já caiu no passado. E não vai ser o Império Romano. É por isso que há esse trocadilho de palavras aqui. Ó. Um existe. Ela não é. Ela vai proceder dos 5 que já caiu no passado. E quando ela for subir, ela vai durar pouco tempo, que eu já expliquei aqui. Ela vai durar pouco tempo, porque ela vai ter uma autoridade só de 3 anos e meio. Agora, você entendeu, irmãos? Os trocadilhos de palavras que há aqui nessa parte, tem que ser somado isso tudo. Amém? Então, com o mapa mental, eu creio que já ficou melhor ainda, né? De você ter esse entendimento que não é o Império Romano. Você entendeu agora porque que o anjo diz isso tudo para João? Né? O tempo ali que estava sendo entregue à profecia não tem como ser o Império Romano. Porque o anjo da época que estava dando a profecia, estava o Império Romano, né? Erguido. Então não é. Não tem como ser o Império Romano. Não é, um existe. Amém? Então, creio que já esteja claro aí, né, para os irmãos, que a besta não pode ser o Império Romano, e ela vai ter a ver com os 5 que já caíram. Amém? E justamente essa profecia do anjo veio esclarecer o que já estava nos profetas. Porque as profecias que estão nos profetas, ela aponta, né, para outro reino que realmente está no meio desses 5 que já caíram, né? Esses 5 que caíram até a época do Império Romano é quem? Antes do Império Romano. Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, Grécia. Amém? Então, tem que proceder de um desses 5. Que a gente vai ver, então, quais são desses 5 que ela vai proceder em estudos futuros dessa série. Amém? Então, não tem como ela ser do Império Romano. Amém, irmãos? Espero que tenham ficado claro aí na mente dos irmãos. Então, irmãos, ela diz também aqui que ela procede dos 7, tá? Por que ela diz aqui procede dos 7? Você pode questionar isso, né? Que eu disse que ela vai também ser um revivimento desses 5 que caíram. Porque o 7º reino, irmãos, ele ainda não se levantou, tá?
o último reino ele não se levantou, porque o sétimo reino tem que receber o poder junto com a besta, como a gente já leu em Apocalipse 17, não é? Então eles têm que se levantarem juntos. Por isso também que ela procede dos 7. O sétimo vai proceder dos 5 que já caíram, tá? E a besta que procede dos 7 é o 8º rei, tá? É o chifre pequeno que está falando aqui, que procede dos 7, tá bom? Então, o que eu estou dizendo não é contradição, tá? Só explicando esse ponto aqui. Então, espero que tenha ficado claro aí na mente dos irmãos, tá? Que os irmãos fiquem na paz do nosso Senhor Jesus. Até um próximo estudo aí, tá? O próximo estudo eu vou estar trazendo sobre Daniel, explicando sobre Daniel, tá? E vai ser uma série de vários estudos, tá, irmãos? A gente vai comprovar todas as profecias que apontam pro anticristo. Amém? Fiquem na paz e até o próximo estudo.